A segunda parte da entrevista com o Alexandre Garcia, do bate-papo com o Alexandre Garcia, você acompanha a partir de agora. Coloca aí. Alexandre, para 2020, uma novidade nas eleições, sobretudo na questão das alianças partidárias para o poder legislativo, que não deve haver essas alianças, né? E, então, ou seja, o partido é quem tem que ter a quantidade de votos com o quociente eleitoral para ter uma vaga, duas vagas, enfim, na Câmara de Vereadores. Você acha que vão ter muitas novidades, no sentido de surpresas, com essa nova regra? Sabe que eu não saberia avaliar. O que eu acho é que mudanças numa Câmara de Vereadores dependem basicamente dos eleitores fazerem a melhor escolha possível. Então, eu vejo aí em alguns lugares, até sugiro que faça. Lá na Rádio Independente de Lajeado, fizeram um levantamento sobre quais eram os candidatos a vereador e a prefeito, quais eram os candidatos a essa eleição que estavam na lista do Corona Voucher, pegando R$600 do dinheiro do povo. E encontraram um monte de gente. O Roberto Jefferson, presidente do PTB, se manifestou dizendo: vou dar ordem hoje, a partir disso, vou dar ordem hoje para o meu partido que, se tiver algum candidato recebendo R$600, cai fora da lista. Né? Já começa por aí, né? já começa fazendo a filtragem lá no início. O sujeito não passou pelo teste dos R$600. É verdade. Outra coisa também que às vezes dá uma insegurança para o eleitor e também até para os políticos é quando se tem muitas ações judiciais, né? Porque se abrem muitas ações judiciais aí, desde a impugnação das próprias candidaturas a depois, até inclusive depois das eleições. Isso tem atrapalhado a democracia, Alexandre, ou não? Pois é, as ações judiciais, você quer dizer antes da eleição ou depois? Antes da eleição, é isso. Antes, né? Pois então, quem tiver ação judicial antes da eleição, é melhor o partido recusar. Olha, você tem que ter ficha limpa. Agora mesmo, eu renovei a minha licença da minha autodefesa. Né? Para renovar a minha licença da minha autodefesa, que é meu direito mais básico que existe, que é o direito a proteger a minha vida e da minha família e o meu patrimônio, né? Eu tive que demonstrar que eu não tinha nenhuma ação na Justiça Civil, na Justiça Eleitoral, na Justiça Federal, na Justiça Estadual. Tinha que comprovar tudo. E na polícia, que não tinha nenhum inquérito correndo. Né? Tem que ser... Ora, para defender a própria vida, a gente precisa ter isso. Né? Quanto mais para defender o patrimônio público, defender a administração pública. Não pode ter esse tipo de passado aí com pendenga na justiça. Até mesmo lá no mal pagador, né? De título protestado. Se o sujeito é mal pagador de suas próprias contas, imagina o que ele vai fazer quando estiver administrando a conta dos outros, a conta de todo mundo. Acho que tem que haver muito rigor nisso, muito rigor. E outra coisa, cara. Pois não, fica à vontade, Alexandre. Eu acho que em município, sei lá, com menos de 50 mil habitantes, não pode ser remunerado o vereador. Um município com menos de 50 mil habitantes tem uma arrecadação menor. Né? Eu lembro do tempo em que ser vereador era uma honra. Sim. De representar a comunidade e servir a comunidade. Isso já era bastante. A Câmara de Vereadores fazia reuniões 1 ou 2 vezes por semana à noite, porque o sujeito trabalhava. Né? Trabalha durante o dia. Hoje virou profissão, em muitos lugares virou profissão ser vereador. Né? E aí, nessa profissão, ele trata de fazer, olha, vereador fulano botou um projeto de lei para abrir um lote em tal lugar, porque o amigo dele quer botar lá um posto de gasolina. Aí ele já virou sócio do posto de gasolina. Essas coisas não podem acontecer. Não, e sem falar, Alexandre, se você for fazer uma pesquisa pelo Brasil, infelizmente você vai constatar que grande parte dos vereadores não sabe sequer como é o rito de um processo, de uma emenda parlamentar, o rito de um projeto, né? De repente não sabe a questão da técnica legislativa, né? É um cargo, me parece que altamente político só, e não existe nada de técnica nisso, né? Sabe, outra coisa que eu sempre penso nisso,
Não se, aí depende de lei. Tem que ter um vestibular para ser candidato. Você quer ser candidato? Está aqui, ó. O que é a Constituição? O que é um país? O que é um Estado? O que é um município? Né? Qual lei que rege? O que é uma Constituição Federal? O que é lei orgânica do município? Uma lei orgânica, né, que é a Constituição do município. O que é isso? Que princípios tem uma lei orgânica? Qual é o poder de um vereador, de um legislador municipal de fazer leis na área tributária? Né? Isso, o cara tem que ser... Para dirigir um carro, você não tem que fazer um exame, né? Tem que fazer um exame dizendo que você conhece o Código de Trânsito, né, e as leis de trânsito. E para legislar, fazer leis de um município, não. Né? Qual é a função do vereador? Tem que responder. Marque aqui, função do vereador. Fazer festa, né? ou fazer leis de costumes locais, né? Código de silêncio, isso é do vereador, não é? Marque aqui para ver se é. Mas não, o sujeito chega lá cru. E aí quem fica mandando nele, na verdade, é o assessor parlamentar, que sabe das coisas. É verdade. E aquele que fala assim, eu tenho acesso ao vereador, ele faz o que eu mando, né? Infelizmente é uma realidade. Alexandre, nessas eleições municipais agora, porque assim, eu tenho uma visão, embora tenha apenas 39 anos, mas eu busco, te falei isso já, escutar muitas pessoas que têm experiência, porque é algo primordial na vida. Escutar mais do que falar. E eu tenho uma visão, posso estar até enganado, né, de que o país, né, enganado não, porque a gente viu isso nas urnas, né, o país tem na sua maioria pessoas conservadoras, né, famílias, pessoas que defendem a família, etc. e tal, e isso a gente viu na eleição do presidente Bolsonaro. Mas me parece que parte da mídia quer nos convencer de que não é isso, isso que acontece. Eu vejo algumas coisas que acontecem, alguns tipos de declarações e de comentários, que parece que, eu digo, meu Deus, bastava esse jornalista voltar aqui e ver o resultado das últimas eleições presidenciais, o que o povo, como é que a maioria pensa no Brasil. E a gente vê que mesmo assim ainda tem aqueles que querem dizer e querem provar que no Brasil a maioria não é conservadora, que a maioria não é de direita, que isso, aquilo, outro. Tem muita foca nessas redações, Alexandre? Não é isso. Começa nas faculdades. Sim. O professor da faculdade ensina a ser militante. Eu estou dizendo isso porque o professor, dentro da sala de aula, quando eu estava fazendo uma palestra sobre jornalismo, o professor disse alto e bom som, quando eu falei sobre a necessidade da isenção. Sim. Né? Nós somos escravos do fato, nós não somos mais importantes que os fatos são mais importantes que nós. Perfeito. Mas nós deturpamos os fatos, nós apresentamos a nossa opinião como se fosse fato, e não é mentira. Né? Aí, quando eu disse isso, o professor ficou furioso. Eu não ensino meus alunos a serem isentos, eu ensino meus alunos a serem militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Então, esses jovens saem de lá fazendo militância. Eles fazem militância. Os chefes não mandam mais nada. Então, e os chefes já eram... Isso que eu contei para você na UNB, aqui em Brasília, na Universidade Federal de Brasília, foi há 30 anos. Então, esses formados há 30 anos já são os chefes hoje. Os militantes já são os chefes das redações. Então, eles perderam a eleição. Eles detestam o Bolsonaro, por isso que o Bolsonaro não gosta deles, né? Porque eles não gostam do Bolsonaro. Perderam a eleição, usaram os meios mais pesados de informação e ainda assim perderam. Bolsonaro ganhou com a rede social, ganhou com 2.800.000 reais de gasto em campanha, quando teve candidato que gastou 60 milhões, candidato que gastou 45 milhões na campanha. Bolsonaro gastou 2.800.000 porque teve o povo ao lado dele. Né? E hoje ele tem mais. Hoje ele está conquistando, ele está mandando água para o Nordeste, mandando construção, fazendo de tudo. Onde ele perdeu, ele vai ganhar. Né?
Então, está crescendo, só cresce. Na medida em que o jornalista bate, né, o partidário de Bolsonaro aplaude a reação do Bolsonaro. Muito bom, é isso mesmo, eu diria isso também para o jornalista. Né? E mais, o jornalista só fala nele, está fazendo propaganda. Ele levou uma facada. A justiça eleitoral foi parcial e não interrompeu a campanha eleitoral. Quando um motivo de força maior interrompeu a campanha do que estava na frente. Se fosse outro que levasse a facada, se fosse um bolsonarista que tivesse enfiado a facada no Haddad, a campanha estava interrompida até o Haddad se recuperar. E a candidatura do Bolsonaro estaria proibida. Mas não. Mas aí ele foi para o hospital, ficou com a cadeira vazia nos debates e só falavam na cadeira. A cadeira ganhou a eleição. Eles são tão ingênuos que só falaram nele e ele ganhou a eleição. E agora continuam falando. Né? Na medida em que falam mal dele, estão perdendo a credibilidade, que é o que mantém um órgão de jornalismo. Sem credibilidade, deixa de existir, vai para a falência.